Olá, meu amigo e minha amiga, muito obrigado por vocês estarem aqui no nosso Portal do José. E hoje eu vou tratar de um modo bem direto, trazendo algumas informações, alguns esclarecimentos, com base na Constituição Federal, no Código Penal Brasileiro, no Código de Processo Penal, nas leis especiais. Não precisa ser conhecedor do direito para compreender aqui a questão final. O ex-presidente da República do nosso país, o senhor Jair Messias, vai para a cadeia. Bom, mas por que a gente afirma isso com tanta certeza? Dá para cravar também que, com base no direito brasileiro, o ex-presidente da República ele pode ser chamado de corrupto, dá para chamá-lo de ladrão, ele pode processar alguém por estar dizendo exatamente esse tipo de situação. Que tipo de argumento se tem ainda em relação às pessoas que acreditam na honestidade da figura do ex-presidente da República? É necessário ser jurista, ser conhecedor do direito para saber se uma coisa é certa, se uma coisa é errada? Se subtrair um bem que não lhe pertence é uma coisa certa ou é uma coisa errada? Vender esse bem que não lhe pertence é uma coisa errada ou uma coisa certa? Enfim, vou conversar com vocês sobre essas questões, mas antes de mais nada, quero convidar você que está chegando nesse instante ao nosso portal e não nos conhecer, para que você se inscreva aqui conosco, você que é muito bem-vindo, muito bem-vinda. Conheça também os nossos outros vídeos, se você gostar, recomende, compartilhe, são formas de você fazer nosso portal ser mais conhecido, chegar a mais pessoas como você. Não esqueça de mandar o seu comentário, que é sempre lido aqui no nosso portal, e o seu joinha também. Participe dos nossos papos aqui, que sempre eu abro antes de entrarmos no ar, normalmente entre 5 horas, 5 e meia, e se puder, se inscreva também no nosso clube de membros, que é uma forma adicional de você prestigiar o seu canal predileto, o seu portal predileto, tá bom? Vamos seguir em frente. Gente, ontem, quando eu abordei aqui o desespero que está acontecendo no bolsonarismo, e é um desespero justificável, né? Porque eles não têm uma boia de salvação. As pessoas que sempre depositaram muita crença no Bolsonaro, enfim, elas estão numa situação agora que elas se deparam com um confronto nos seus próprios valores. As pessoas que sempre defenderam a honestidade, o respeito à lei, a correção, a pátria, enfim, valores superiores, valores morais. Como é que essas pessoas se deparam com as evidências, com as comprovações que nós estivemos ali diante de um ladrão, de uma quadrilha de batedores de carteiras, de surrupiadores de joias e de relógios? É complicado para essas pessoas, né? Elas estão tentando encontrar uma explicação, mas a explicação é a verdade. A verdade vai levar Bolsonaro para a cadeia. Não é por outra razão que ontem, né, no nosso vídeo, quando eu publiquei a foto do Carluxo com o Bolsonaro, muita gente do mundo bolsonarista vem aqui para o nosso portal, mas eles não conseguem argumentar, então eles só ficam xingando. No final da história até me divirto, porque eu já sei que isso vai acontecer, né? Essas pessoas acabam não voltando nunca mais. Então as novas que chegam hoje, elas vão se deparar com o que diz o direito, não é o que diz o professor José Fernandes, é o que diz o direito, o que diz a lei. E o que diria você se estivesse diante de uma situação onde alguém subtraiu um bem da sua casa e depois fosse apanhado. E esse ser que fosse apanhado dissesse, olha, eu não posso ser criminalizado porque o cara ainda não pagou ainda, ele está pagando a prestação da televisão, então ele não pode dizer que a televisão é dele. Enfim, inventasse uma história dessa para tentar aliviar o assalto ali, né? O Carluxo ontem veio com essa história, o que choveu de gente aqui classificando o Carluxo como o Tonho da Lua, porque ele estava com alguma coisa na cabeça ali, né? Quando ele escreveu, parem com esse negócio de prisão do papai, né? Parecem aqueles caras que amam viver a síndrome de Estocolmo. Se quer ajudar, desconstrua a narrativa e não fique correndo atrás de cliques ou lacrações para se sentir importante, validando a dor que o adversário sente prazer em fazer você sofrer. Gente, olha, nem Aristóteles aí ia conseguir compreender isso aí de uma maneira muito tranquila, né? Óbvio que qualquer um sabe que já vivemos numa Venezuela. É mesmo, é? Entretanto, não é desse jeito que se luta. Os canalhas estão carecas de saber disso, estão utilizando sua psique para você validar algo que querem. Gente, se tiver alguém que puder me esclarecer o que esse rapaz tentou dizer, eu agradecerei imensamente, tá? Eu não entendi, vai ver que no mundo paralelo,
as pessoas entendem, né? E aí as mensagens estão sendo passadas de uma forma cifrada para essas pessoas. Bom, diante da prisão iminente do líder do clã, o que a gente vê são atitudes desesperadas, como Flávio Bolsonaro postando aqui uma série de coisas, né? Criticando o atual governo, política econômica, como se eles pudessem ter alguma base para crítica, né? Logo eles. E o Bolsonaro apelando por vitimismo, colocando aqui vídeo dele chorando. É um negócio constrangedor, né, gente? O cara coloca vídeo dele mesmo chorando, sabe? É um negócio patético, né? Como ele, do tipo, olha, como eu sou coitadinho, como está sendo perseguido, enfim. E a gente, infelizmente, no Brasil ainda tem uma estrutura que dá espaço para esse universo paralelo continuar a se nutrir. A gente vê matérias como essa aqui. Caso das joias expõe resiliência do bolsonarismo e ex-presidente mantém eleitor fiel. Investigação não é capaz de afetar a imagem do ex-presidente perante núcleo duro de apoiadores. O maior pesadelo é aumento da aprovação de Lula. Bom, e aí ontem circulou, né, em muitos jornais, muitos telejornais, fazendo debate sobre uma pesquisa da Quaest. A pesquisa, que eu classifico de absolutamente enviesada, ela teve no final da história um propósito de fazer ali, jogar uma boia salvadora para esse universo paralelo, né, do bolsonarismo, né, fazendo com que a sociedade acredite, olha, nós temos um país de pessoas que têm uma demência, as pessoas estão, não conseguem mais enxergar o que é certo, o que é errado, quem cometeu crime, quem não cometeu, a gente tem uma parcela que está vivendo num outro planeta, né? Porque esse tipo de pesquisa que diz o seguinte, caso das joias, para 43%, Bolsonaro não deveria ser preso, né? Contra 41% diz pesquisa da Quaest. Aí eu fui analisar a pesquisa. Pô, tem 43% que dizem que Bolsonaro não deve ser preso. As perguntas foram essas aqui, ó. Vejam o tipo de pergunta para se ter a conclusão no final. Você ficou sabendo da operação da Polícia Federal que investiga o desvio de joias recebidas de governos estrangeiros por aliados do ex-presidente Bolsonaro? Olha só, as joias não foram recebidas por aliados. A pergunta deveria ser diferente, né? Você acha que está certo um presidente da República receber joias de forma ilícita, que está contrária à lei, né? Ou contrariamente ao que está na lei, e vender essas joias? Você acha que um servidor público pode receber presentes e depois vender esses presentes e amealhar um dinheiro na função de servidor público? Então, se a pergunta não esclarece, poderia ser uma coisa assim simples, né? Você acha que um servidor público pode ser ladrão? Você acha que um servidor público pode receber joias de alto valor? Você acha que esse servidor público pode pegar joias que não lhe pertencem e levar para casa? As respostas seriam bem diferentes. Aí depois vem a segunda pergunta. Você acha que Bolsonaro deveria ser preso por causa disso? Olha, se a premissa está equivocada, se a premissa está nublada, como é que você vai ter uma resposta consciente mais abaixo? É só se perguntar para a população brasileira se a população brasileira acha certo ou errado roubar coisas dos outros. Se a população brasileira acha correto infringir-se o Código Penal. Se a população brasileira acha correto um presidente da República se locupletar, fazendo viagens para ganhar presentes. Pô, ele não ia fazer outra coisa, né? Todo dia ficar fazendo viagem, ele que é um homem que gosta. Aliás, ele fez muita viagem para isso, né? Então são situações que causam ainda, né, que jogam algumas boias para esse universo paralelo aí. Bom, mas por que a gente pode cravar que o ex-presidente da República é um corrupto, o ex-presidente da República é um ladrão? E ele e a família dele não podem iniciar qualquer tipo de processo. Porque a comprovação está sendo dada pelo próprio advogado do clã, o senhor Wassef, porque ele recomprou um relógio que foi desviado e foi vendido, cujo dinheiro não se sabe ao certo para onde está, como é que foi fracionado. A gente sabe que esse dinheiro foi colocado na conta do pai do Mauro Cid, o general Cid. Ele pegou esse dinheiro todo para ele, quase 70 mil dólares, não deu para Bolsonaro, ele fez tudo isso escondido de Bolsonaro. O Bolsonaro, que sempre se colocou como o chefe supremo das Forças Armadas, ele não era chefe do seu ajudante de ordens, que fez tudo por conta própria, ele está colocando tudo no colo do seu ajudante de ordens. Isso para um militar
militar honrado, é uma coisa inaceitável. Ele está colocando a culpa no seu subordinado. É uma canalice, é uma calhordice, enfim. Mas isso não causa surpresa para pessoas como eu e você. Mas para algumas pessoas que ainda acreditam na figura, é importante a gente sublinhar esse tipo de situação, né? O chefe supremo não era o chefe supremo do seu subordinado. O ASEF, ele comprova esse conjunto de crimes, que houve o recebimento de joias de uma forma ilícita, o apoderamento dessas joias de forma ilícita, o desvio dessas joias sem pagamento de tributos para serem vendidas no exterior de forma ilícita e depois a volta dessas joias ao nosso país com certificado do próprio ASEF, né, de forma ilícita também. Isso tudo comprova, gente, que não existe qualquer pessoa do mundo jurídico, diante desses fatos, dirá, olha, qualquer advogado vai dizer, olha, isso está errado, isso é crime, e a pessoa vai para a cadeia. Qualquer promotor vai dizer a mesma coisa, qualquer juiz vai dizer a mesma coisa. E quando eu digo isso, gente, eu não estou falando de curioso no meio dessa história, não, né? Eu sempre lecionei em direito penal, direito constitucional, e foi sempre isso que eu lecionei para meus alunos. Eu tive contato ao longo da minha vida com muita gente qualificada do universo jurídico, né? E eu não conheço nenhum que possa dizer que o que o Bolsonaro fez não foi crime, ou que os atos não foram atos criminosos. Não estou entrando nem no genocídio que foi praticado aqui no nosso país contra o povo brasileiro, não. Mas só para... Eu nunca fiz isso, tá, gente? Hoje eu vou compartilhar com vocês que ficam sempre até o final do nosso papo aqui. Por que eu digo isso com muita, assim, propriedade, né? E essas situações até causam constrangimento. Eu coordenei durante muitos anos na TV Brasil, na TVE, um programa de debates jurídicos. Eu vou colocar aqui só uma vinhetinha aqui do programa, muita gente me conhece desse tempo aqui, né? Eu estou bem novinho aqui, acompanha aqui. Boa noite. Artistas e atletas devem ou não participar de propagandas de bebidas alcoólicas? A recente polêmica envolvendo o ministro da Saúde... Aí, essa aqui é a Cristiane Viana, né, que é a abertura, e depois ela vai apresentando aqui as pessoas que faziam parte dessa mesa redonda no programa ao vivo de 1 hora, né? Debate que está começando agora, ao vivo para todo o Brasil. Vamos ver quem são os nossos convidados. O advogado e procurador da OAB Seção Rio de Janeiro, além de professor de Direito Processual Civil da PUC, Ronaldo Kramer. O consultor do Ministério da Saúde, Marcelo Cruz. O professor adjunto de Direito Administrativo da Faculdade de Direito da UERJ, Universidade Estadual do Rio de Janeiro, Gustavo Binnenboim. E completando a nossa mesa, o professor de Direito Constitucional da UERJ, Daniel Sarmento. Só fera. Sempre coordenador jurídico do debate é o advogado José Fernandes Júnior. Boa noite, Zé, tudo bem? Boa noite, Cris. Hoje não é nem coordenador, hoje é aluno, né? Hoje eu vou aqui com as feras aqui, vou certamente aprender muito sobre esse tema, que é um tema novo para a maior parte dos juízes. Gente, foi um período muito bacana, aprendizado muito grande. Eu tinha acabado de fazer o meu mestrado em Ciências Penais, aí coordenei esse programa durante mais de 10 anos na TV Brasil. E depois eu fiz programas para a TV Justiça também, coordenando o programa do Ministério Público do Rio de Janeiro, onde eu convivi por quase 15 anos com os promotores aqui do Rio de Janeiro e do Brasil também, né? Então eu posso cravar aqui com vocês que eu não conheço nenhum desembargador, nenhum juiz, nenhum promotor, nenhum procurador de justiça, nenhum advogado que tenha uma formação correta, né, uma formação mínima, que defenda que o ex-presidente da República não é um criminoso, não cometeu corrupção, não é um corrupto e nem é um ladrão. Vamos pegar esse trechinho aqui. O MP Cidadão dessa semana continua viajando pelos municípios do estado do Rio de Janeiro para conferir a atuação do MPRJ em todas as regiões. A nossa equipe de reportagem foi ao CRAI de Duque de Caxias e ao CRAI de Campos dos Goitacazes e nós vamos mostrar 2 casos de improbidade administrativa nesses municípios. E aqui no estúdio, para falarmos sobre o combate às milícias, nós vamos receber o promotor de justiça Jorge Luiz Furquim Werneck Abdelai, titular da Promotoria de Justiça de Investigação Penal de Itaguaí, e o promotor de justiça Fábio Correia de Matos Souza. Gente, olha, eu posso afirmar para vocês que eu não vou encontrar uma pessoa no mundo jurídico que diga que o ex-presidente da República, diante desses fatos, não possa ser chamado de corrupto e nem de ladrão.
e que o final dele será a cadeia. Lamento informar para você, que é bolsonarista ainda, que acredita em histórias fantasiosas, que o mundo dessas pessoas vai desabar e que o ex-presidente da República ele deverá ir para a cadeia. Existem algumas questões processuais que a gente vai conversar num outro encontro. Por agora, o que basta a gente saber é exatamente isso. Diante da lei, diante da Constituição, ladrão e corrupto. E ladrão e corrupto, cadeia. Eu fico por aqui, gente. Um grande abraço e mais tarde eu volto. Tchau.